Olá, amigos e amigas da Associação Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. É uma alegria estar aqui de volta com vocês e hoje nós vamos refletir sobre um tema muito importante, cujo título é Pais e Filhos. Antes de começar o aprofundamento dessa reflexão, nós vamos basear no que consta do Livro dos Espíritos, da codificação espírita. Nós vamos abrir com uma lição de preparo que também traz em seu título Pais e Filhos. Trata-se de uma lição de Emmanuel, Psicografia Chico Xavier, que está lá no livro Vida e Sexo. O Espírito Emmanuel nos diz o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. Item 9 do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em relação a esse trecho, Emmanuel comenta na lição do livro Vida e Sexo. Trazida a reencarnação para os alicerces dos fenômenos sociodomésticos, não é somente a relação de pais para filhos que assume caráter de importância, mas igualmente a que se verifica dos filhos para com os pais. Os filhos não pertencem aos pais, entretanto, de igual modo, os pais não pertencem aos filhos. Os genitores devem especial consideração aos próprios rebentos, mas o dever funciona bilateralmente, de vez que os rebentos do grupo familiar devem aos genitores particular atenção. Existem pais que agridem os filhos e tentam escravizá-los, qual se lhes fossem objeto de propriedade exclusiva. Todavia, encontramos na mesma ordem de frequência filhos que agridem os pais e buscam escravizá-los como se os progenitores lhes constituíssem alimárias domésticas. A reencarnação traça rumos nítidos ao mútuo respeito que nos compete de uns para com os outros. Entre os pais e os filhos há naturalmente uma fronteira de apreço recíproco, que não se pode ultrapassar, em nome do amor, sem o que o egoísmo apareça conturbando-lhes a existência. Justo que os pais não interfiram no futuro dos filhos, tanto quanto justo que os filhos não interfiram no passado dos pais. Os pais não conseguem penetrar de imediato a trama do destino que os princípios kármicos lhes reservam aos filhos, no porvir. E os filhos estão inabilitados a compreender de pronto o enredo das circunstâncias em que se mergulharam seus pais no passado, a fim de que pudessem volver do plano espiritual ao renascimento no plano físico. Unicamente no mundo das causas, após a desencarnação, ser-lhes-á possível um entendimento claro, completo, acerca dos vínculos em que se imanizam. Invoca-se, em vista disso, o auxílio de religiosos, professores, filósofos, psicólogos, a fim de que a excessiva agressividade filial não atinja as raias da perversidade ou da delinquência para com os pais, e nem a excessiva autoridade dos pais venha violentar os filhos, em nome da extemporânea ou cruel desvinculação. Pais e filhos são, originariamente, consciências livres, livres filhos de Deus empenhados no mundo a obra de autoburilamento, de autotransformação, resgate de débitos, reajuste, evolução. As leis da vida englobam-lhes a individualidade no mesmo alto gabarito de consideração. Nunca é lícito o desprezo dos pais para com os filhos e vice-versa. Não configuramos no assunto qualquer aspecto lírico na temática afetiva. Apresentamos, resumidamente, princípios básicos do universo. A existência terrestre é muito importante no progresso e no aperfeiçoamento do espírito. No entanto, ao mesmo tempo, é simples estágio da criatura eterna no educandário da experiência física, à maneira de estudante no internato. Os pais lembram alunos em condições mais avançadas de tempo no currículo das lições, ao passo que os filhos recordam aprendizes iniciantes, quando surgem na arena de serviço terrestre, com acesso da escola, sob o patrocínio dos companheiros que os antecederam por ordem de matrícula e aceitação. E que os filhos jamais acusem os pais pelo curso complexo ou difícil em que se vejam no colégio da existência humana, porquanto, na maioria das ocasiões, foram eles mesmos, os filhos, que na condição de espíritos desencarnados, insistiram com os pais, através de afetuoso constrangimento ou suave processo, para que os trouxessem de novo à oficina de valores físicos,
de cujos instrumentos se mostravam carecedores, a fim de seguirem rumo correto, no encalço da própria emancipação. Emmanuel traz para a gente aqui uma reflexão muito ampla, e nós sabemos que as relações entre filhos e pais passam por uma série de desafios, de complexidades, em muitos casos muito mais graves em relação às animosidades existentes nesse ambiente. Mas as relações são complexas, são multifacetárias, são específicas em cada uma das situações que a gente analisa, com famílias distintas em condições muito diferentes. É um pouquinho dessa relação filial, especialmente quando a gente fala dos compromissos espirituais, que a gente vai comentar hoje nas nossas reflexões. Essa é uma lição de abertura e agora a gente vai partir para uma prece para iniciarmos as nossas reflexões de forma mais aprofundada. Então, convido a todos que se sentirem à vontade para fecharem seus olhos, elevarem seus pensamentos. Vamos rogar a Jesus, a Deus, aos companheiros do plano espiritual responsáveis por esse trabalho, que nos envolvam, que nos protejam, que nos guardem, que iluminem os nossos corações e as nossas mentes, que tranquilizem as nossas angústias, que nos auxiliem nos desafios da nossa existência e que possam nos auxiliar nas reflexões que nós faremos neste momento acerca dos nossos compromissos como pais, como filhos, como criaturas em um processo de aprendizagem terrena. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Então, como dito, pessoal, nós vamos discutir um pouquinho, comentar um pouquinho algumas questões do Livro dos Espíritos que versam sobre a relação de pais e filhos. Vamos falar um pouquinho da infância. Na questão 379 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: é tão desenvolvido quanto o de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Será que os espíritos que nós recebemos na condição de filhos podem ser espíritos mais desenvolvidos, mais evoluídos do que seus próprios pais? E a resposta dos espíritos é bem direta. Pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis impede esse espírito de se manifestar, obra de conformidade com o instrumento de que dispõe. Então, numa primeira análise, nós reconhecemos que espíritos na condição de filhos podem trazer uma carga de aprendizagem muito maior do que a dos próprios genitores. Espíritos com outras vivências, convivências e evolução mais adiantada, podem ser concebidos como filhos entre pais que não tenham a mesma condição evolutiva. Isso é mais comum do que parece, inclusive. Na questão 380, Kardec, continuando essas indagações, pergunta o seguinte: abstraindo o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à livre manifestação, o espírito numa criancinha pensa como criança ou como adulto. Muitas vezes nas relações com os filhos, a depender da idade, nós às vezes nos esquecemos da sua condição etária. Às vezes a gente vê algumas crianças até um pouco mais desenvolvidas aos nossos olhos, mas nós às vezes olvidamos que essas criaturas, em uma fase infantil, especialmente na fase que antecede a adolescência, entre o nascimento e a fase da pré-adolescência, são espíritos num processo muito mais inicial de evolução e de progresso na atual condição evolutiva. Traz consigo um aprendizado do passado, mas está no processo de adaptação à presente encarnação. Uma condição infantil com órgãos corpóreos que limitam muitas das suas manifestações, inclusive. E a resposta dos espíritos é a seguinte: desde que se trate de uma criança, é claro que, não estando nela desenvolvidos, não podem os órgãos da inteligência, aqui por exemplo, dar toda a intuição própria de um adulto ao espírito que a anima. Este, pois, tem efetivamente limitada inteligência enquanto não lhe amadurece a razão. Então, a condição infantil, ela tem um limitador, que é o próprio limitador do corpo físico, do instrumento físico do qual o espírito se vale no processo reencarnatório. Essa consciência é fundamental nas nossas relações. E claro,
mais uma vez, é importante dizer que essas condições de menor ou maior ostensividade das capacidades do espírito, mesmo na condição infantil, ela varia de acordo com a individualidade espiritual daquelas criaturas reencarnantes. Durante a infância, e a questão 382, sofre o espírito encarnado em consequência do constrangimento que a imperfeição dos órgãos lhe impõe? Será que para o espírito na condição infantil, aquela restrição que o corpo ainda imaturo impõe é um estado de sofrimento? Será que é isso que acontece? Kardec faz essa indagação aos companheiros espirituais. E a resposta que nós encontramos lá na questão 382 do Livro dos Espíritos é não. Esse estado corresponde a uma necessidade. Está na ordem da natureza e de acordo com as vistas da providência. É um período de repouso do espírito. Então, a fase infantil, num período de transição, num processo reencarnatório, funciona também como um período de repouso, de adaptação daquele espírito à nova existência corpórea. E essa percepção de genitores, de cuidadores, é importantíssima. E, como nós vemos lá na questão 183 do Livro dos Espíritos, que nos diz que a depender da necessidade espiritual, a depender da evolução do orbe em que aqueles espíritos encarnam, as condições e as necessidades da infância são específicas, são variadas. Mas considerando a nossa condição atual evolutiva no planeta Terra, nós sabemos que o período da infância é um período mais ou menos circunscrito ali, né, do nascimento até cerca de 7, 6 anos de idade, por ali, né, no marcador intermediário, nós consideramos essa primeira etapa do processo evolutivo, ou melhor, processo adaptativo do espírito na atual encarnação. Questão 383. Qual, para este, a utilidade de passar pelo estado da infância? Qual é a utilidade do espírito passar pelo estado infantil? E a resposta que se segue a essa indagação, a essa pergunta de Kardec, é fundamental para o estabelecimento dos parâmetros das relações com aquelas criaturas que nós recebemos no seio familiar como filhos. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, respondem os espíritos. O espírito, durante esse período, é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Então, o que os espíritos nos dizem, olha, esse período infantil, ele é fundamental, ele é primordial, ele é de suma importância para que esse espírito, num processo de transição, receba as primeiras e talvez muitas das mais valiosas impressões do meio em que está inserido para a formação da sua personalidade, para o adiantamento que se propõe na experiência reencarnatória, não é? Na sua tarefa de adiantamento, de autoburilamento, de progresso, aquele espírito tem o contato mais importante da sua existência no meio em que ele é recebido na condição de espírito reencarnante. Então, a importância do meio neste momento, nesta fase do espírito reencarnante é fundamental. E é durante a infância que o espírito tem a oportunidade de receber as impressões mais valiosas no seu processo de adiantamento, né? Uma grande responsabilidade, de outro lado, que repousa sob os ombros daqueles espíritos incumbidos de orientar, de educar, de recepcionar esses espíritos, essas crianças, pais, avós, o seio familiar em que aquele espírito está inserido. É de suma importância. Responsabilidade, compromisso dos espíritos encarnantes, tudo isso está envolvido nessa intrincada relação entre pais e filhos. Questão 385. O que é que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica?
Todos nós já passamos por essa fase de transição. Nós verificamos que a adolescência é uma fase de transição, inclusive de acentuação de algumas características na personalidade das criaturas. A análise que se faz envolve, né, a análise cotidiana que envolve esse momento de transição, nos diz da influência dos hormônios no processo da fase de adolescência, o que está muito ligado a esse contexto, indiscutivelmente. Né? Mas do ponto de vista espiritual, existe também uma explicação que os espíritos nos trazem acerca dessa fase transitória. Né? Que, claro, coincide e é inaugurada também, aqui a gente não sabe exatamente, do ponto de vista científico a gente pode dizer que a questão hormonal ela tem uma influência muito grande, e do ponto de vista espiritual a gente olha ou questiona uma relação de causa ou efeito, não é? O que é que impõe essa transição nesse contexto? É a transição dessa maturação espiritual que impõe esse ciclo hormonal que está diretamente ligado a essa nova condição no estado de adolescência, ou é o contrário? Não importa por ora essa afirmação de forma mais aprofundada, mas fato é que reconhecidamente na fase da adolescência nós temos um processo, um momento de transição, em que a personalidade dos espíritos que saem do estado infantil passa por uma transformação, né? Passa por uma modificação na grande maioria dos casos. A resposta dos espíritos para essa transição. Por que é que isso acontece? É que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Essa é a resposta dos espíritos. Então o espírito vem reencarnante, ele passa por um processo de repouso e de transição na fase infantil, em que ele está muito mais suscetível a receber as impressões do meio em que ele está inserido, e com um processo de adaptação, de repouso, de transição, esse espírito ainda não se apresenta totalmente tal qual ele é, com a personalidade que ele carrega das existências pretéritas. É claro que a gente consegue já identificar alguns traços em algumas crianças, desde tenridade, algumas características, alguns comportamentos que podem se afirmar numa outra etapa do seu processo de amadurecimento físico, não é? Mas naquele momento a criança ainda não se mostra totalmente, em regra, como é. No processo de transição por qual ela passa na fase de adolescência, é que essa personalidade começa a aflorar de forma mais efetiva. Então os espíritos dizem, essa transição não é que o espírito se modifica, né? É a pergunta de Kardec. O espírito se modifica? Não, é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Não conheceis, e aí continuam, essa resposta é uma resposta um pouco mais longa, mas vale a pena a gente trazê-la. Não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos como o maior amor que um ser possa votar a outro. Né? Então a gente já tem aquele instinto de proteção, de carinho, de amor, de cuidado, né? em geral, na relação pais e filhos, que nos lança esse devotamento para esse espírito, independentemente das suas características, não é? Porque, como dito, ele não as revela especialmente de forma plena e contundente nessa primeira fase de transição no processo reencarnatório. Donde nasce o meigo afeto, continuam os espíritos, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicá-lo. E aqui eles estão perguntando, por que a gente, de um modo geral, né, já numa outra fase da existência, adultos, temos, em regra, um carinho, um olhar mais tenro, mais tolerante, mais benevolente para as crianças de modo geral? E a explicação que consta lá do Livro dos Espíritos é a seguinte: as crianças são os seres que Deus manda a novas existências. Não é? Nós passamos por esse processo na presente existência. Para que não lhe possam imputar excessiva severidade, dá-lhes ele, a todos, o aspecto da inocência.
Ainda que se trate de uma criança de maus pendores, cobrem-se-lhes as más ações com a capa da inconsciência. E é um pouco isso, né? Ainda que a gente encontre uma outra criança com algumas tendências já muito bem acentuadas, não de forma plena, existe ali uma capa de inconsciência e um aspecto de inocência no geral. Isso é indiscutível. Essa inocência não constitui, e aí um ponto importante, superioridade real com relação ao que eram antes, né? O que trazem na sua bagagem espiritual. É a imagem do que deveriam ser. Não foi, todavia, por elas somente que Deus lhes deu esse aspecto de inocência. Não é só pelas crianças. Foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Esse aspecto de fragilidade, necessidade de proteção, é que também nos impulsiona a essa votação, a essa dedicação para os cuidados com as crianças que recebemos, na condição de filhos, especialmente. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Aos olhos de todos os pais, ou dos pais em geral, pais e mães em geral, o que nós temos ali? Um ser frágil, né, que precisa da nossa proteção, do nosso afago, do nosso carinho, que nós envolvemos no mais profundo e indescritível amor. Essa condição permite, desde o início da reencarnação, que aqueles progenitores sejam incentivados, estimulados instintivamente a amar, a proteger e a recepcionar da forma mais carinhosa possível, de acordo com as condições de cada um, né, aqueles espíritos na condição de filhos. Desde que, porém, os filhos não mais precisam da proteção e assistência que lhes foram dispensados durante 15 ou 20 anos, surge-lhes o caráter real e individual em toda a nudez. Ou seja, as características, as personalidades trazidas de outras existências, aquilo que realmente é a individualidade daquele ser, claro que temperada pelas possíveis boas impressões e experiências com as quais ele foi recepcionado, especialmente na primeira infância, nas fases iniciais da sua trajetória evolutiva, essa personalidade aflora, né? Esse espírito se mostra tal qual é, né? Em toda a nudez, ou seja, sem nenhuma máscara, sem nenhuma camada de proteção, entre aspas, né? O espírito se revela como tal, como nós nos revelamos, como nós somos. Nossa personalidade, nossas características, nossos pendores, nossas tendências, né? Sem nenhum acobertamento. É disso que se trata. E ainda seguem os espíritos nessa resposta. Conservam-se bons se eram fundamentalmente bons, mas sempre pintados de matizes que a primeira infância manteve ocultos, porque, de fato, como dito, no começo dessa jornada existencial, o espírito, até por uma condição física, orgânica, não tem condições de manifestar toda a sua personalidade, toda a sua individualidade. Então, mesmo aqueles espíritos que se mantêm genuinamente bons, porque assim já o eram, vão ostentar características que na primeira infância ou nas fases infantis não eram absolutamente evidentes, né, em toda a sua inteireza. É disso que se trata. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. Esse é o objetivo reencarnatório, segundo a doutrina espírita. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-los progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caráteres e reprimir os maus pendores. Então, o que os espíritos estão dizendo aqui, e isso é voz corrente nos estudos espirituais sobre a questão da infância. Nessa primeira infância, nesse primeiro momento, nessa fase infantil, em que os espíritos estão mais receptíveis às orientações
e a influência do meio, é que há uma chance importantíssima de correção de rota, de influência positiva, para que aquele espírito que já manifesta algumas tendências, alguns maus pendores, possa ser orientado, né? Para que o caráter, a gente chama aqui de formação de caráter, possa ser moldado de uma forma mais construtiva. Ele está muito mais receptivo a isso nesse momento. Vejam então a importância do papel de pais e de responsáveis por esses espíritos. Tal o dever que Deus impôs aos pais. E essa parte é muito importante. Missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância é não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Então, de acordo com o que o Livro dos Espíritos nos aponta, a infância tem esse duplo papel de transição, de repouso, de oportunidade de aprendizagem dos espíritos que reencarnam e de uma grande responsabilidade para aqueles pais e outros espíritos que tenham a responsabilidade de orientar, de cuidar daquelas criaturas. É uma responsabilidade enorme porque é uma fase, é um momento, é uma oportunidade valiosíssima na condução, na instrução, na orientação desses espíritos para o sucesso da sua jornada reencarnatória. Lembrando que nós dissemos há pouco, o objetivo da reencarnação qual é? Nosso progresso moral, nossa transformação, nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso aprendizado. E a infância é uma fase em que as boas influências surtem um papel fundamental nesse processo. O meio em que os espíritos nascem, uma família violenta, não violenta, uma família mais amorosa, um ambiente sadio do ponto de vista do respeito, dos valores em relação ao próximo, a tolerância em relação ao próximo, o respeito ao próximo, tudo que é cultivado no ambiente doméstico, ele vai retratar a personalidade daquela criatura, daquela criança, daquele futuro jovem, adulto, no futuro, indiscutivelmente. O retrato das criaturas é muito parte daquilo que vivenciaram em seu ambiente doméstico, em seu ambiente familiar. As relações que esse espírito vai construir no momento oportuno, estão baseadas no reflexo que ele acaba sofrendo das relações que ele percebe e vivencia no ambiente doméstico, os preconceitos que aquele espírito vai carregar ou não, a noção de indulgência, de empatia que aquele espírito carregará na sua relação com o outro, na sua vida adulta, é muito parte de um reflexo também da vivência no ambiente doméstico e familiar. Então, é uma responsabilidade enorme a da figura de pais, de responsáveis, indiscutivelmente. Por isso, esse é um tema de muita reflexão, de importante reflexão para nós nessas relações pais e filhos. Uma outra questão que está um pouco mais atrás daquelas que eu li, mas que está relacionada, estamos aqui no Livro dos Espíritos, alguns pontos ali, alguns capítulos tratam dessas, alguns de forma mais específica, mas há um número de questões ali no Livro dos Espíritos que aborda essa relação pais e filhos, e uma delas é a questão 208, que diz o seguinte: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Um pouco do que a gente já viu aqui, mas é importante a gente reforçar. Tem influência o espírito dos pais naquilo que os espíritos de seus filhos se tornam, naquilo que seus filhos se tornam? A resposta a influência é grande, é enorme. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação,
Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se culpados se vierem a falir no seu desempenho. É um ponto de uma responsabilidade enorme. E aqui, claro, nós precisamos fazer uma ponderação. A gente sabe e reconhece, tem consciência que há situações nas quais os espíritos recebem toda a orientação, toda a educação, toda a formação, toda a boa influência possível, mas também tem a sua liberdade de escolha. Indiscutivelmente é reconhecido e é conhecida, são conhecidas histórias de espíritos que tiveram, né, um ambiente familiar amoroso, um ambiente familiar respeitoso, e ao longo das existências andaram por caminhos menos felizes. Isso é reconhecido, né? Tiveram condutas não condizentes com os exemplos e com o apoio que receberam no seio familiar. Isso, claro, pode acontecer, e o contrário também pode acontecer, não é? De espíritos nascerem em ambientes familiares um pouco mais conturbados, mais desafiadores, e conseguirem florescer de outra forma na sua vida adulta, né? Mesmo com todos os desafios, mesmo com todos os traumas, conseguindo superar algumas influências e alguns resquícios desses momentos muito mais desafiadores no momento da sua infância. Isso também pode acontecer, mas indiscutivelmente, quanto maior a predisposição dos pais, daqueles que se relacionam com essas crianças, em exemplificarem o respeito, o amor, o carinho, a tolerância, a empatia, o senso de humanidade e todas os melhores exemplos, não é, para aquela criatura, tanto mais oportunidades, tanto melhor influência isso gerará naquela criança. Então, a influência dos pais é fundamental na formação e no sucesso da empreitada reencarnatória desses espíritos que são recebidos nas condições de filhos em nosso seio. Todos nós que nos relacionamos, que temos responsabilidade, não é, com crianças, seja como filhos ou crianças de outra condição de parentela no nosso seio familiar ou em qualquer outra condição, temos uma responsabilidade enorme, né, pelo exemplo, pelo cuidado, pelo carinho dispensado às criaturas na fase infantil. A responsabilidade é grande. Há uma outra abordagem aqui, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, também é o material que foi selecionado para essa reflexão, cujo título é A Parentela Corporal e a Parentela Espiritual. Então, os espíritos aqui vão refletir um pouco sobre as nossas relações familiares e os vínculos que nos unem do ponto de vista espiritual, né? Fazendo um pouco a diferenciação, muitas vezes, de um vínculo familiar consanguíneo que não necessariamente reflete um vínculo espiritual. Vamos ler esses trechos aqui para a gente comentar um pouquinho. Vejam só. Item 8, capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. Muitas vezes nós vemos isso, relações familiares que são da maior animosidade possível, vínculos sanguíneos que não representam necessariamente afinidade. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. É um princípio aqui que a doutrina espírita nos traz. A cocriação se dá em relação ao corpo físico, mas os espíritos, não é? Eles são criados em algum momento, que nós não sabemos qual, segundo a perspectiva da doutrina espírita e segundo a perspectiva de outras correntes religiosas, há uma inteligência criadora que concebeu os espíritos em um determinado momento. Os corpos são cocriados, mas aqueles espíritos, eles não nascem de outro espírito. Eles são fruto de uma criação que nós chamamos aqui de uma entidade, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, que nós chamamos de Deus, Yahvé, enfim.
esses espíritos são criados num dado momento, tá? Eles não partem, não são criação de outros espíritos. Diferentemente do corpo, que é criado pelos progenitores no processo de concepção, indiscutivelmente, tá bom? Então, o que eles estão dizendo aqui, o corpo é procedido, ele precede, ele é criado pelo corpo, mas o espírito não. Não é o pai que cria o espírito de seu filho. Ele mais não faz do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, que têm alguma relação de afinidade, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Então, de um modo geral, os espíritos se reúnem na encarnação por relações de afinidade pretéritas. Nem sempre, mas em muitas situações isso acontece. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, ou seja, não tiveram uma relação pretérita, necessariamente. Ou se tiveram, essa relação pode ser uma relação de animosidade até. Afastados entre si por antipatias igualmente anteriores. Às vezes esses espíritos não tiveram necessariamente uma relação, mas pedem, alguns espíritos para encarnar determinados seres familiares por conta de uma oportunidade de aprendizagem de progresso. Muitas vezes essas reuniões são necessárias para uma reconstrução de vínculos difíceis do passado, é o que nos diz a doutrina espírita. Então, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo, que aí lhe serve de provação. Então, não necessariamente aqueles espíritos reunidos no mesmo seio familiar vão ter uma relação de afinidade pretérita. Muitas vezes é até uma relação de antipatia. E aí, um compromisso que aqueles espíritos assumem para uma reconstrução de laços naquela nova oportunidade. Por isso, nem todas as relações são absolutamente harmônicas. Nem todas. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias e de ideais, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. O vínculo consanguíneo, o vínculo biológico, ele não é necessariamente aquilo que une, e que congrega os espíritos. E, de fato, são as afinidades em ideias, as afinidades de pensamento, o olhar de mundo, os valores que aqueles espíritos carregam. É isso que une aquelas criaturas de fato. Essa é a essência das relações, dos vínculos entre essas criaturas. Segue-se de que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Quantas vezes a gente não vê isso? Amizades numa relação de fraternidade muito mais estreitas do que as que se formam com os vínculos consanguíneos. Isso muitas vezes é claro e evidente. Nem sempre, mas casos e casos a gente consegue identificar isso. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, após que dois irmãos consanguíneos podem muitas vezes repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema oral que só o espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, aqui o que os espíritos estão trazendo para nós? Uma explicação para o que muitas vezes acontece em muitas relações dentro dos ambientes familiares. Espíritos que se repelem. Eu, quando da minha infância, tive contato com amigos que, dois irmãos, eu era amigo dos dois, e os dois conviviam na mesma casa, ainda moravam na mesma casa, mas eles não se falavam. Eles não trocavam uma palavra. Às vezes ia na casa a convite de um, às vezes a convite de outro, e eles não se falavam. Aquilo para mim era uma situação muito estranha, impressionante. Eles conviviam, passavam um pelo outro, não trocavam uma palavra sequer. Nunca quis saber, nunca soube das razões pelas quais essa relação foi assim estabelecida, mas fato é que dentro de um mesmo ambiente familiar, sob o mesmo teto, dois irmãos não se falavam, é como se fossem estranhos.
dentro daquele mesmo ambiente. E outras tantas histórias a gente ouve, conhece, de relações nesses termos. Um pouco dessas explicações pode estar em relações antipáticas de outras existências. É claro que eventos da existência presente podem resultar nessa ruptura. Mas mesmo assim, no seio familiar, espíritos que têm esse rompimento talvez tão profundo, especialmente, né, espíritos próximos que estão sob o mesmo teto, na condição de irmãos, muitas vezes, as causas geralmente estão em outras existências, mas as oportunidades não podem ser esquecidas de reconstrução, estão nesta existência. Há, às vezes, muitos desafios evidentes nas relações entre pais e filhos que não são relações 100%, em muitos casos, harmoniosas. Há atritos, há desafios, há algumas situações mais graves, outras menos graves, mas o que a doutrina espírita nos permite e nos impõe a reflexão envolve a responsabilidade que nós assumimos. Nós, enquanto filhos, temos responsabilidades no afeto, no respeito, nos cuidados com aqueles que são os nossos genitores. Quantas relações de ingratidão, de abandono nós verificamos nas relações dos filhos para com os pais. Isso não é incomum, sabemos disso. E nas nossas posições de genitores, especialmente, de responsáveis por aqueles filhos, nós temos um compromisso enorme na condução, na formação do caráter, nos cuidados, na proteção daqueles espíritos que nos são confiados. Não é? Essas relações trazem em si suas complexidades, mas trazem um ambiente oportuno para a reconstrução ou fortalecimento de laços tão valiosos. Nós não nos reunimos nas famílias ao acaso. Se o nosso objetivo encarnatório, e é isso que a doutrina espírita nos diz, que a encarnação tem por objetivo o progresso, a evolução, o aprendizado, a reunião dos espíritos no mesmo ambiente, ela está vocacionada a isto. É claro que nós podemos, de acordo com as nossas escolhas muitas vezes, desvirtuar essas oportunidades e sermos vítimas desses desvirtuamentos ou os próprios algozes, a depender da nossa posição. Mas são oportunidades na origem de transformação, de reconstrução e de fortalecimento de laços. Bom, meus amigos e amigas, essa reflexão que nós trazemos hoje, de acordo com o tema que nos foi confiado e as lições que foram selecionadas para tanto. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos juntos aqui e aqueles que se sentirem à vontade, vamos também mais uma vez fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a equipe espiritual responsável por esse trabalho, por ter nos amparado, nos envolvido e nos conduzido na reflexão que hoje nos foi ofertada. Muito obrigado, um abraço a todos e a todas vocês e até a próxima.